A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, turma do terceiro ano. Sou a professora Andresa Mendes e inicio agora mais uma aula de História, dando continuidade aos nossos estudos sobre a história do Brasil. A aula de hoje vai ser sobre a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Inicialmente, vamos estudar os antecedentes desse período denominado Era Vargas. Então, nesse momento, a República Velha vai estar em declínio. E esse declínio, nessa crise da República Velha, vai ser ligado com a queda da economia cafeeira, porque o ano de 1930 vai ser um ano bastante difícil para os cafeicultores brasileiros. E a principal causa da queda das exportações do café vai ser basicamente a crise mundial do capitalismo ou a crise de 1929 que a gente já estudou. Então, o enfraquecimento econômico dos cafeicultores também significou o declínio de seu poder, contribuindo dessa forma para desestruturar as bases políticas que sustentavam a Primeira República. No próximo slide, temos aí o cenário político da República Velha, que era disputado entre as elites políticas de Minas Gerais e de São Paulo. Então, os políticos da situação em São Paulo apoiavam o candidato Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, o PRP. E os políticos mineiros apoiavam o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era representante do Partido Republicano Mineiro. Então, como a gente já estudou nas nossas aulas anteriores, a política do café com leite era basicamente uma alternância de poder, onde, ora, o poder era exercido por um representante de São Paulo, e em outro momento, esse poder, seria exercido por um representante de Minas Gerais. Dessa forma, em 1930, o então presidente Washington Luiz, que era de São Paulo, era paulista, rompeu com essa aliança que sustentava a República do Café com Leite, porque ele deveria indicar um político de Minas Gerais, que no caso seria o Antônio Carlos, sendo que ele nomeia outro paulista para a presidência. Dessa forma, há um rompimento do acordo da política do café com leite entre os partidários do PRP e do PRM. A oposição, por sua vez, aproveitou o momento para conquistar espaço e formar alianças. Então, foi nesse contexto histórico que nasceu a Aliança Liberal, como vocês podem observar, no slide. E essa Aliança Liberal era basicamente um agrupamento político que reunia líderes do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e da Paraíba. Nas eleições presidenciais de 1930, a Aliança Liberal lançou o gaúcho Getúlio Vargas para presidente da República e o paraibano João Pessoa para vice-presidente.
os dois candidatos passaram a ter o apoio de diferentes grupos sociais e políticos, como era o caso do presidente do estado de Minas Gerais, o Antônio Carlos, que passou a apoiar a Aliança Liberal depois de romper com o governo do estado de São Paulo. Júlio Prestes saiu vitorioso, nas eleições presidenciais de 1º de março de 1930 e seu principal adversário, o candidato da Aliança Liberal, o Getúlio Vargas, ele foi derrotado. No entanto, os líderes da Aliança Liberal, que era composta por gaúchos, mineiros e paraibanos, eles não aceitaram, o resultado dessas eleições presidenciais, afirmando que a vitória de Júlio Prestes era uma fraude. O clima de revolta após essas eleições presidenciais de 1930 foi aumentando em várias regiões do país e envolvendo diversos grupos sociais. Essa revolta ganhou ainda mais intensidade quando o João Pessoa, candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal, foi assassinado por motivos que misturavam tanto questões pessoais como questões políticas. E esse episódio levou à união e à organização das oposições contra o governo. Assim, o gaúcho Getúlio Vargas, ele chegou ao poder por meio do golpe de Estado organizado pela Aliança Libertadora, e esse momento foi chamado de Revolução de 1930. E no dia 3 de novembro de 1930, no Palácio do Catete, o poder foi entregue a Getúlio Vargas. Nesse momento, terminava a Primeira República, ou República Velha, e tinha início uma nova etapa da história do Brasil, que seria marcada pela política de Getúlio Vargas. E essa época se estendeu até o ano de 1945 e ficou conhecida como Era Vargas ou período getulista. E durante esses 15 anos, de 1930 até 1945, ocorreram significativas transformações socioeconômicas no país. Agora, vamos estudar as fases ou períodos da Era Vargas. Então, vamos estudar as características do governo provisório, do governo constitucional e do Estado Novo. O governo provisório ele vai de 1930 até 1934. O governo constitucional inicia-se em 1934 e vai até o ano de 1937. Já o Estado Novo, ou governo ditatorial, começa em 1937 e finaliza em 1945. Então, a partir de agora, a gente vai estudar as características de cada um desses períodos, iniciando pelo governo provisório. Na próxima tela, coloquei para vocês as principais características do governo provisório, que recebeu essa denominação por haver a expectativa que novas eleições fossem convocadas. Então, como características desse período, temos a criação do Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, a nomeação de interventores militares para os governos estaduais, ou seja, os governadores dos estados, eles foram substituídos por pessoas nomeadas pelo novo presidente, no caso Getúlio Vargas. E essas pessoas que foram nomeadas eram chamadas de interventores. Em geral, eram nomeados para esse cargo tenentes que participaram da Revolução de 1930.
Outra característica importante foi a Revolução Constitucionalista de 1932, quando os paulistas exigiam uma nova Constituição. Ou seja, esse período, denominado de governo provisório, como o próprio nome indica, tinha nesse momento uma expectativa de que o governo fosse apenas algo transitório e que novas eleições seriam convocadas rapidamente. E o descumprimento dessa expectativa, juntamente com as ousadas transformações que foram implementadas por Vargas, provocou a reação das oligarquias locais. Então, em São Paulo, as elites tradicionais convocaram a população para um levante contra o governo, pedindo a realização de novas eleições e também exigindo uma nova Constituição. E esse período ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Ainda no governo provisório, houve um decreto que instituía o primeiro Código Eleitoral brasileiro. Então, entre outras medidas, houve a criação da Justiça Eleitoral, que introduzia o voto secreto e estabelecia também o direito de voto para as mulheres. Com isso, finalizo a nossa aula de hoje. E na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema, a Era Vargas, falando sobre o governo constitucional e as características do Estado Novo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.